Bem-vinda a nosso Pod Só Pra Ela, que hoje tá bem especial, porque eu estou apresentando e vou entrevistar a pessoa mais linda, doce, maravilhosa desse universo, que é a minha terapeuta integrativa comportamental e também uma host aqui do podcast, que é a Simone de Castro. Seja bem-vinda, minha amiga! Que legal, muito bom. Obrigada por essa oportunidade. Muito feliz por estarmos aqui juntas mais uma vez. E quando nós decidimos, você vai falar, eu falei, eu vou falar. Ai, como assim, né? Porque estar aí é uma coisa, estar aqui é outra coisa totalmente diferente. Não Mas eu é? espero que a gente consiga transmitir tudo aquilo que está dentro do nosso coração, baseado no nosso conhecimento. Obrigada mais uma vez. E o tema central do nosso podcast são as dores emocionais. E quando elas não são tratadas, elas causam paralisação nas decisões, das ações. E assim, as pessoas, elas não saem do lugar por causa desse lapso aqui, né? E aí eu queria conversar com você sobre esse assunto, como que as pessoas, elas levam para você no set terapêutico, se você tem pegado muitos casos assim de travar mesmo, não conseguir sair do lugar. Bem, esse é um assunto que me chama muito a atenção, né? Porque é o tema central dos meus atendimentos no setting terapêutico. A ausência de consciência ou a falta de assumir as dores emocionais fazem você repetir comportamentos e à medida que você vai repetindo comportamentos, essas dores se tornam ainda maiores. E quanto maior essa dor, menos consciência a pessoa tem. Com falta de consciência, o inconsciente leva elas aonde elas quiserem, né? É, verdade. E aí, depois da consciência, a decisão vem. E aí, o que muda tudo é a decisão. É fazer diferente. Mas o mais interessante, assim, que eu tenho percebido, até eu mesma sou o prova viva disso, é que a gente sabe o que precisa fazer, sabe aonde que a gente tem que chegar, sabe o nosso objetivo, mas a gente não sabe, sai do lugar, fica travado. Por que será isso, Si? Porque não tem consciência dessa dor. A consciência é que manda, então, A né? consciência que manda. É o seu nível de consciência, principalmente dos seus resultados. Tudo que a gente comunica é comportamento. E esses comportamentos, eles sempre vão gerar resultados. Esses resultados que são gerados pela nossa comunicação, pelos nossos comportamentos, eles são todos eles baseados nessa dor emocional. Porque quando você chega em um dado momento que você não suporta mais essa dor, você vai travar. Alguma coisa vai acontecer, ou no seu corpo ou na sua mente. Então é a partir daí que a gente começa o nosso trabalho terapêutico. É. E não é muito questão de incapacidade aonde você quer chegar, né? É, tipo assim, tô na dúvida aonde eu quero, eu sei exatamente. O problema é que tem algumas coisas internas que a gente não tratou, que a gente vai repetindo padrões, igual você falou, que acaba impedindo a gente de chegar no nosso objetivo, né? Então não é questão de incapacidade, é questão mais de saber tratar esse transtorno, essa coisa de você não conseguir ir, né? Isso. Então, quando a gente pensa na paralisação, Jaqueline, de qualquer resultado que você está buscando e não consegue chegar, nós estamos falando não só da capacidade, porque capacidade todos nós temos. O que nós precisamos é criar um recurso para ativar essa capacidade. E quando a gente começa a averiguar no setting terapêutico, quando a gente começa a avaliar ali na anamnese, fazer a primeira pesquisa, ou primeira, segunda sessão, a gente começa a perceber que o que está travando os resultados dessa mulher sempre vai ser essa dor emocional. Porque essa dor emocional, ela é tão inconsciente, ela está tão arraigada, que em dado momento você não consegue mais avançar. E aí, isso tudo que acontece dentro do seu, a gente chama de campo vital, né? Tudo que acontece no seu campo vital, tudo que acontece na sua vida, é motivo para você dizer para si mesma que você não é capaz, que você não consegue, que você não está vendo saída. E aí a gente encontra mulheres perdidas, cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente desgastadas, até o momento que você reconhece isso e fala, não, eu preciso de ajuda, né? Porque esse momento é um momento que a gente gera os recursos que vem a sua capacidade em sair do lugar que você está para chegar aonde você deseja. Esse movimento, ele é um movimento frenético. Ele é um movimento que você precisa querer fazer. Porque quando você para fazer terapia, quando você decide sair do lugar que você está, o movimento que você precisa fazer é a partir da sua decisão. E eu sempre digo, não precisa reviver a sua dor. Isso é muito importante. As pessoas às vezes acreditam que fazer terapia é reviver a sua dor.
Eles falam questão de ressignificar, Isso. né? Na realidade, não é você sentir, é você ressignificar aquela dor que você estava sentindo, Isso. transformar ela, né? Isso. A terapia, ela passa por 3 fases. Na fase da terapia integrativa e comportamental, o meu método, ele é exclusivo, né? Ele é especialmente para a mulher que chega ali no meu setting terapêutico, com as mais diversas ciências que eu tenho baseada na psicologia e todas as formações que eu fiz a partir de então. Nós ressignificamos essa história. O que é ressignificar? É colocar um novo significado, é colocar um novo olhar sobre essa dor. Então, eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui rejeitada pela minha mãe, eu sofri uma traição, ouvi, né? Vi várias traições ali dentro do meu núcleo familiar, ou eu trabalho muito a dor da injustiça, ou a humilhação, que são as dores mais latentes dentro da vida do ser humano. A gente não é reviver isso, é colocar um novo olhar para essa dor. Enquanto isso, a gente gera novas ações. Então, para o presente, a gente vai trabalhar um método estratégico, você gosta dessa palavra, né? Para que você saia daquele lugar, enquanto ao mesmo tempo você está colocando um novo olhar nessa dor. E a partir daí a gente traça onde você quer chegar. Então, na medicina integrativa, na terapia integrativa, nós trabalhamos o ser integral, não apenas como ele é, corpo, alma e espírito, mas nós trabalhamos também passado, presente e futuro. E aí a gente tem começo, meio e fim dentro desse setting terapêutico, porque você não vai ficar ali o resto da sua vida querendo descobrir que dor é essa. Ali nos primeiros momentos a gente já consegue definir essa dor, ou de acordo com a sua história, pelo menos supor essa dor, e no decorrer do processo a gente vai fazendo essa menção terapêutica, né, diante do nosso cliente, porque o que te paralisa não é a sua dor, o que te paralisa é a decisão em permanecer na sua dor. E uma coisa que você falou do seu método, que ele não é só mesmo uma conversa, você coloca a pessoa para fazer ação, né? Isso. Eu lembro que no primeiro dia, gente, de terapia, mulher vai fazer academia, eu falei, obrigada, eu tenho que fazer academia, obrigada. Eu realmente estou precisando, porque a academia, ela bota a gente em movimento, né, assim? Isso. E aí, quando a gente fica em movimento, a gente também vai criando formas, ações, para a gente se sentir melhor, para a gente colocar o nosso objetivo em andamento, né? Então... Me fala um pouquinho sobre isso. Não é só questão de você tratar ali o psicológico, você bota mesmo a pessoa para andar. Para agir, né? E aí, como é que foi a academia? Deu resultado? Por quê? Porque quando você está em ação, quando você sai do lugar que você está e começa a planejar novos comportamentos, o que vai acontecer é que a sua mente vai liberar novas substâncias. Então, uma pessoa que está em depressão, uma mulher, né? Vamos falar em mulheres, porque nós estamos falando de mulheres, é a minha especialização. Então, assim, no universo feminino, quando eu pego ali uma mulher que está em depressão, que está com transtorno de ansiedade, que às vezes está com... Jesus, fugiu, desculpa. Não. Corta! Não é burnout que eu falo, fala burnout depois. Exaustão. Transtorno de pânico. Esse é o lapso da perimenopausa, tá? Desculpa, tá aí. Então. Volta aí um bocadinho pra mim. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com as mulheres com depressão, com transtorno de ansiedade aguda, às vezes um transtorno do pânico, um burnout, né? A gente entende o fundo desse transtorno ou desse estado em que ela se encontra. Então, ela está mentalmente liberando substâncias que coloca a vida dela nesse lugar. Então, como consequência, nós temos os comportamentos de culpa, o sentimento de culpa, o comportamento de agressividade, de vitimismo, tá? Quando a gente tira essa paciente desse lugar, eu chamo de cliente, né? Desse lugar, e a gente começa a movimentá-la, a gente fala, ok, quais são os seus recursos para essa semana? E ela fala, eu não consigo fazer nada, eu não sei se eu dou conta, e a gente começa com ferramentas específicas, cientificamente comprovadas, a ativar nessa mulher os recursos que ela tem, tá? A gente, terapeuticamente, a gente não dá sugestão, a gente não dá opinião, a gente não dá conselho. O que a gente faz é ativar os recursos com ferramentas, com perguntas poderosas, para que ela busque esses recursos. Então, quando ela busca esses recursos, o que ela fala? Olha, eu sou capaz. Aí a gente quebra essa crença de incapacidade, né? Não vou poder, não consigo, não vou. A gente consegue fazer isso com as ferramentas específicas dentro da terapia. E aí ela começa a movimentar, ela vai para academia,
ela vai cortar um cabelo, ela vai ter uma conversa difícil, ela vai se posicionar dentro do emprego, ela vai tomar decisões. O que acontece dentro da mente dessa mulher? Novas substâncias vão sendo produzidas. Serotonina, adrenalina, o cortisol abaixa, né? E a gente tem todo um processo mental que vai acontecendo. Por quê? Porque exatamente quando o comportamento muda, o sentimento também muda. E o sentimento mudando, a mente, o pensamento começa a mudar. E se o pensamento começa a mudar, ainda que exista dentro do processo terapêutico vários conflitos entre self 1 e self 2, né? Essa conversa interna, esse diálogo interno que acontece dentro da nossa mente, nós vamos de forma gradativa, quebrando esses padrões que foram impostos pela nossa dor, pelas experiências vividas, carregados de sentimentos que geraram essas memórias. E a mulher que não consegue fazer isso sozinha, sabe? Porque eu vejo muita gente com preconceito de terapia, né? Muita gente vira pra mim e fala assim, eu não preciso de terapia não, terapia pra quê terapia? Minha terapia é manchada, brinca assim, né? E aí eu queria entender um pouco mais, o que acontece se a pessoa não procura ajuda? Se a pessoa fica com esse preconceito, com esse negócio de, eu não preciso disso. O que acontece se ela não faz nada? Ela continua repetindo padrões de comportamentos baseados na dor. E aí a repetição de comportamento, ele leva a algum lugar, né? Às vezes pode levar a uma depressão. Sim. Às vezes pode levar a uma coisa que, tipo assim, ela não está bem consigo mesma, Sim. ela não consegue mais ser produtiva. Sim. Então, assim, eu queria que você falasse com essas mulheres, né? Que tá presa achando que isso não resolve, resolve sim, porque tem muita gente aí que, eu sou prova disso também, que questão de terapia resolve, porque você consegue manifestar, você consegue procurar formas, ações para você se sentir melhor. E eu queria que você falasse para essas mulheres, fala, gente, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Olha só, o que eu tenho para dizer a respeito dos questionamentos e das resistências ao processo terapêutico. Quanto antes você assumir a dor que você está vivendo, mais rápido serão os seus novos resultados. Comportamentos iguais, resultados iguais. Novos comportamentos, novos resultados. Então, se você está num casamento falido, você vai continuar no casamento falido até o momento em que você começar a terapia e descobrir que você tem recursos para mudar a estrutura desse relacionamento falido e fazer dele um relacionamento saudável e fazer dele um relacionamento positivo ou terminar com esse relacionamento. Se você está sem condições de perder peso, eu tenho recebido muitas mulheres de 35 ou mais, né? São mulheres que estão aí na perimenopausa, já estão com aquele movimento de, cansei dessa vida, não consigo mais fazer nada, já saturou às vezes, né, do trabalho. Então, assim, a gente tem vivenciado muito isso, o setting terapêutico. E aí, essas mulheres, elas estão nesse momento olhando para algo que não é possível, porque dentro delas, elas já fizeram tudo. Quando vem para a terapia, você toma consciência de que não, você apenas está começando uma nova fase. Então você, por exemplo, você não consegue emagrecer. Já fiz dieta, eu já fui na nutricionista, eu já tomei Mounjaro, eu já fiz Ozempic e eu sempre volto. Por quê? Porque o problema não está no engordar. O problema está na dor emocional e provavelmente na dor da rejeição ou do abandono. Se bateu aí, né? Dá um joinha. Com certeza. Uma coisa que a gente conversando sobre isso, né? Eu já conversei com várias pessoas sobre tomar Mounjaro, sobre tomar Ozempic, tomar essas formas mais rápidas. Nada contra, viu? Nada contra. Nada contra, porque tem gente que aliás, só até a favor, tá? Então, esses tipos de subterfúgios para emagrecimento, por um certo lado, funcionam, dão resultado. Eu falando como leiga, tá, gente? Eu vejo as pessoas dar muito resultado. O problema é o desmame e quando para. Porque eu vejo muita gente falando assim, mas eu tomei muito tempo Mounjaro, Ozempic, emagreci o que eu precisava, só que quando eu parei de tomar, engordei 3 vezes mais. E por que isso acontece? Assim, na visão terapêutica. Porque esses resultados não estão baseados na quebra de padrão comportamental. Está baseado em recursos que a gente chama dentro da terapia de recursos paliativos. Os recursos paliativos, eles sempre vão existir. Mas nós estamos falando de grandes dores, que é a obesidade, a depressão, a ansiedade, mas existem as pequenas dores.
qualquer tipo, por exemplo, de inflamação dentro do seu corpo, artrite, artrose, tendinite, Hashimoto, são voltadas para um lugar do seu corpo que sustenta uma dor. Olha que loucura! Isso é doido demais, mas é a realidade. Quando eu começo a trabalhar dentro da terapia integrativa esse ponto de dor, e aí eu tenho várias terapeutas que são minhas amigas, que me acompanham, eu peço, vai para acupuntura, vai para constelação familiar, e eu vou indicando, né, depois que passou ali pelo meu processo e precisa de coisas ainda mais profundas, ou de um tratamento agregado ali junto ao meu. Por quê? Porque essas dores, elas existem por quê? Porque nós estamos carregando a dor emocional. E essa dor emocional de forma inconsciente ou negada, porque existem dores que não são apenas inconscientes, são dores que eu sei que existem, mas eu a nego. E aí, quando eu nego essa dor, o meu corpo vai reclamar. Por exemplo, nós temos uma estatística altíssima do câncer, que 84% dos cânceres de mama hoje em mulheres está inteiramente voltada ao emocional. Por quê? Porque a mulher aleita, amamenta, acolhe, supre. E aí, se essa mulher teve algum problema na sua vida, alguma questão, algum trauma relacionado ao seu feminino, ela vai produzir um câncer de mama. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa colocar a mão na consciência e pensar onde eu estou e aonde eu quero chegar. E eu fico feliz, porque, Jaqueline, assim, essa semana eu tive com duas mocinhas, né, diante da nossa idade, elas são mocinhas, uma de 20 e outra de 25 anos, no meu setting terapêutico. E essa de 20 anos, ela falou assim, mas como que eu vou fazer terapia? Eu nem sei por onde começar. Passando por um processo intimista lá, e eu falei para ela, filha, se você soubesse o poder que você tem nas suas mãos aos 20 anos procurando um setting terapêutico, você está evitando 20 anos de sofrimento, porque eu tenho mulheres aqui com 40, 42 anos que estão no auge da dor emocional. Você está vindo aos 20, então eu não sei como que a gente vai fazer, mas nós vamos fazer. E ela levou um susto quando eu falei, ela falou, sério, Simone? Eu falei, sério não, seríssimo, né? Ou seja, quanto antes você entende o poder da terapia, quanto mais cedo você assume que precisa da terapia, menos sofrimento você está gerando para anos futuros, né? E assim, você como especialista nesse universo feminino, qual dica que você dá para essas mulheres que tá na rotina, que tá com aquele burrinho assim na frente, assim, sabe, gente, que você sabe como que é, né? Esse burrinho assim, não enxerga pro lado. Antólio, que chama, né? E não conseguem enxergar para o lado, qual é a dica que você dá para essas mulheres, assim, elas conseguirem enxergar a si mesmo, né? Porque tem muitas coisas que a gente vê na internet que fala palavras positivas, fala isso, fala aquilo outro, mas às vezes são palavras ao vento se você não conseguir transformar isso em ações. Então eu queria que você falasse com essas mulheres, como especialista, o que você indicaria para elas, como uma forma até mesmo de fazer algo para mudar esse comportamento, isso que não está, né, não tá gerando nada de bom para ela nesse momento. Eu diria o seguinte, não existe fórmula mágica. Não existe. Em lugar nenhum, gente. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não adianta eu acreditar que fazer um curso, que fazer uma imersão, que ler um livro de autoajuda vai mudar a minha vida, a minha situação. Essas são ferramentas de apoio. Nós temos muitos livros bons. Muitas pessoas me perguntaram, Simone, você viu aquela série Uma Nova Mulher? Vi, segunda temporada, vai lançar a terceira agora. E eu me identifiquei com uma daquelas mulheres e tal. Ok. Mas são ferramentas de apoio. Tá? O que eu indico para esse novo olhar, para sair do lugar da dor, para mudar os seus resultados, sejam financeiros, seja como mãe, seja como esposa, seja como empresária, seja como amiga, seja dentro da sua religião, você precisa se conhecer. Autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é a chave, mas o autoconhecimento não no achismo, mas sim com profissionais que têm ferramentas científicas. Por quê? Porque quando a gente estuda, nós criamos acesso a essas ferramentas para aplicabilidade no nosso dia a dia e no consultório com os nossos clientes.
Então, quando você procura um médico ortopedista, é porque esse médico ele estudou 6 anos, fez mais 2 anos de residência para ser especialista naquele problema do seu joelho, naquele problema do seu braço, no dedinho que quebrou. O terapeuta, ele é a mesma coisa. Quando você procura um terapeuta, ele está apto, por favor, terapeutas e psicólogos certificados, tá? Com certeza. Nós estamos passando por um momento onde tudo é terapia, né? Gente, o que tem de influencer falando de neurociência, dando dicas que não faz sentido nenhum, nem de pedra e cabeça, não tá no gibi isso, né? Então, deixa eu dizer, olha só, procurem especialistas certificados, registrados, tá? No conselho que ele atua. Pode ser na Abrat, pode ser no CRP, mas, por favor, procurem profissionais que têm registros qualificados. Não são, você fez coaching, eu fiz coaching, mas hoje se fala muito do coaching, do terapeuta, mas assim, você olha, não tem fundamento científico. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, procure profissionais qualificados, porque esses profissionais são profissionais que vão te dar respaldo para transformação de mente. E até bíblico, Paulo diz, transformai a vossa mente. Então, está tudo na mente, não é um cursinho básico de neurociência que transforma a sua mente. São ferramentas cientificamente comprovadas, são anos de estudos, agora estamos entrando para epigenética, que é a minha paixão, né? Esse ano a gente está aí buscando um curso profundo de epigenética. É o seu DNA, é a sua estrutura cognitiva, emocional, física, espiritual, na integralidade do ser. Né? Quando a gente está com problema espiritual, a gente vai procurar um padre, um pastor, né, um guia espiritual, nós vamos procurar. Então, por que nas emoções vai ser diferente? Por que com as emoções precisa ser diferente? Se eu entendo que eu estou cansada, que eu estou sobrecarregada, que tem algo travando a minha vida, eu não saio do lugar. Eu tenho uma cliente que fala assim, eu rodei, fiquei no mesmo lugar durante 7 anos. Ela projetou isso na mente dela. E ela contou o tempo que ela ficou ali girando no mesmo lugar. Ela disse, são 7 anos. Até o dia que eu vim pra terapia. A terapia me salvou. E aí, quando ela indica algumas clientes pra mim, fala, fulana falou o seguinte, você salvou a vida dela. Não. Eu não salvo a vida de ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, amém. Né? O que eu faço é mediar. É trazer ferramentas. É mostrar que sim, é possível você quebrar padrões de comportamentos olhando para essa dor, ressignificando essa dor, mudando esse estado emocional, agindo em prol do que você quer para você chegar onde você deseja. Então, terapia é vida. Todo mundo tem que fazer terapia. Faça terapia. Agora, o quadro que eu sou apaixonada porque dá aquela sensação de vamos debater uma coisa bem legal agora. Então, sim, é o nosso fato ou fake. E o primeiro é quem é forte não sente dor emocional. Uau. Fake. Fakeíssimo, como diz você. Fakeíssimo. Às vezes você olha uma mulher forte, ela tem muito mais dores do que ela mesma pode imaginar. Você olha para uma mulher e fala assim, nossa, a mulher é frenética, né, para não falar outra palavra. E aí você olha para aquela mulher, ela está sustentando o mundo nas costas dela, porque ela criou uma resistência para ser quem ela é. E agora, a forma com que você entende essa dor faz toda a diferença. As pessoas fortes, elas são mais vulneráveis a entender as suas dores, sabe? Ela consegue detectar com mais fragilidade aquilo que está movendo a vida dela dentro dessa força. Eita, profundo isso. Profundo. Agora, para os procrastinadores de plantão. Tcharam! Não. Procrastinação, muitas vezes é dor emocional? Fatíssimo. Fatídico. 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 Fato. Me explica aí por quê. A procrastinação, ela é uma dor que vem do abandono, né? Ela é um comportamento que vem do abandono. A dor do abandono faz você estar o tempo todo esperando por alguém. Então, quando você procrastina, o que você está dizendo para o seu cérebro? Não vou fazer agora não. Mas inconscientemente você espera que alguém faça por você. Exato. Quando você fala assim, depois eu faço, agora não. Ou seja, alguém virá me salvar. Eu não precisarei fazer isso porque alguém vai chegar e fazer. E aí essa pessoa não chega. Porque o sentimento, a sensação da sua alma
né, no seu inconsciente, é que se você foi abandonado, alguém vai vir te socorrer. E a procrastinação, que é um comportamento, é fruto dessa dor. Não é fraqueza, é dor emocional. A gente procrastina, às vezes, uma coisa tão besta, né? Aí fica assim, não, o outro lá resolve, né? Depois eu faço. Igual o negócio da academia, deixa pro dia 1º de janeiro, né? Do ano que vem, pra segunda-feira, e acaba empurrando com a barriga. Agora o último, tantã. Autoconhecimento, ele resolve tudo, sim? Fake. Fakeíssimo. Fakeíssimo. Conhecer não é fazer. Conhecer, saber, não é se curar. Eu tenho atendido uma cliente que ela diz para mim assim, Simone, o meu universo é de terapeutas. Eu vivo e convivo, então sei muita coisa sobre terapias, várias terapias. Conheço muito sobre psicologia, leio muito, mas nunca ninguém me abordou de forma tão direta quanto você fez dessa vez. E eu fui perguntá-la por quê. E ela disse assim, porque eu só tinha conhecimento. Primeira vez que, de fato, eu sento e entro num setting terapêutico. E eu acho que isso responde tudo. Conhecer, saber, ler, estar em meio ao conhecimento não é cura emocional. É por isso que assim, o seu método, ele envolve ações, né? Isso. Pra justamente quebrar esse padrão. Sair do lugar onde está. Né? Verdade. E eu fico feliz porque os resultados que nós temos trazido, né, desse processo terapêutico vêm das decisões que as minhas clientes tomam. Então, você precisa decidir. Pause, quero esse corte. A sua decisão faz toda a diferença. Se você decidir mudar, se você decidir fazer, se você decidir ressignificar, tudo que existe para além de você também vai mudar. Porque quando você muda, tudo muda. Não tem como você mudar e o seu relacionamento conjugal não mudar. Não tem como você mudar e os seus filhos não começarem a te respeitar. Não tem como você mudar e não sobrar dinheiro na sua conta. Não tem. Quando você toma consciência de si mesma, tudo que está ao seu redor muda. Então, ponto-chave não é o autoconhecimento. É a consciência a partir do autoconhecimento. Isso, nossa. Essa aí, acho que vai ser até uma frasezinha assim embaixo, vai ser um livro, né? E assim, questão dessa paralisia, né? O que as pessoas, assim, conseguem identificar pra falar, poxa, eu tô nisso, tô nesse padrão, tá me paralisando, não tô conseguindo alcançar os meus objetivos. Como é que você pode falar para as pessoas? Igual a questão eu fico muito indeciso. Padrões, né? Quais são esses padrões que você mais pega assim, no site terapêutico? Assim? A procrastinação, a indecisão, o medo, a vontade de fazer e não conseguir. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Essa paralisia, ela vem exatamente desse auge da dor. Tá? Já viveu durante tantos anos aquele padrão de comportamento, repetindo esses padrões, que em dado momento vem o desejo de mudança, mas não consegue, porque não sabe onde está esse padrão. E aí o processo terapêutico vai gerar esse nível de consciência para que a gente crie recursos para buscar esses novos comportamentos. E aí é o seguinte, como o meu comportamento ele muda, e quando ele muda eu mudo os meus sentimentos, quando eu mudo os meus sentimentos, eu mudo os meus pensamentos, e quando eu mudo os meus pensamentos, esses padrões são quebrados. Ninguém sabe, Jaqueline, andar quando nasce. Ninguém nasce dirigindo, né? Você aprende a engatinhar, você aprende a andar, você aprende a dirigir, você aprende a falar. Então é um processo de aprendizado. O setting terapêutico, ele traz um novo aprendizado. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ok, vamos começar a fazer. Ah, mas eu nunca fiz terapia. Ok, vamos começar a fazer. Ah, mas eu nunca falei desse jeito. Comece a falar. Ah, mas eu nunca me posicionei, eu nunca soube falar. Não, comece a fazer. Comece a agir em prol do resultado que você quer. Porque a partir do momento em que você começar a agir em prol dos seus resultados, as coisas mudam. Eu sempre escuto, né, muitos psicólogos, psiquiatras falar que essa vozinha que a gente tem na cabeça não é a gente, né? É o nosso cérebro funcionando. A gente é aquilo que consegue analisar essa vozinha na cabeça.
E assim, muita gente não sabe disso, muita gente acha que os pensamentos é a pessoa, né? E isso atrapalha muito e gera alguns sintomas, algumas coisas que vai aparecendo, que vai mostrando assim no seu comportamento, que você não consegue, e aí trava. Então, a consciência seria isso, você conseguir analisar Sim. os seus Sim, pensamentos. porque é o seguinte, o pensamento, ele é inevitável. Deixa eu explicar de uma forma bem simples, ele vai surgir do nada. O pensamento, ele não tem consequência, ele vai surgir, porque o que produz o seu pensamento é a sua mente, porque nós temos cérebro, né, mente, e essa mente é o que produz tudo isso. Então, o cérebro é aqui, né, o crânio, que está dentro do crânio. Então, não é isso aqui que nós estamos falando das estruturas que compõem esse órgão, né? O órgão é o cérebro, mas o que está ali dentro é a nossa mente. E o que gera tudo isso dentro da mente é que vai movimentar essa máquina chamada corpo. Então, quando esse pensamento ele vem de forma inevitável. Ele vai chegar. Ele vai ser produzido porque os seus neurônios, eles estão liberando essas informações. Então, na comunicação neural, eles estão liberando informações de memórias que estão guardadas ali dentro da sua mente. Não tem como evitar a produção dos seus pensamentos. Agora, o que eu posso fazer é, de forma consciente, avaliar os meus pensamentos. Peraí, quem está falando isso comigo? É uma dor que eu vivi no passado? É um abuso que eu sofri? É um trauma que eu vivenciei? Peraí. Não. O que está falando aqui, o que foi produzido aqui nesse primeiro pensamento, foi porque eu vi a minha mãe falar isso com meu pai. Foi porque eu vi o meu pai fazer isso com a minha mãe. Não, isso não é meu. Então, a terapia, ela vai te apoiar, tá? Não é ajuda, é apoio, para você identificar esses pensamentos. E aí, quanto mais esses pensamentos são identificados, mais consciente você vai ficando. Quanto mais consciente você vai ficando, mais você vai mudando. Ai, que papo gostoso, gente. Eu ficava aqui até amanhã, porque eu amo esses assuntos, né? Neurociência, Maravilhoso, eu né? amo, sou apaixonada. Muito bom. E aí Obrigada. a gente vai. E obrigada. Nossa, eu aqui, gente, como apresentadora, Linda. morrendo de vergonha. Lindíssima. Mas eu quero agradecer aos Estúdios Bunny. Quem tem interesse em fazer podcast, a gente grava aqui, pode procurar a gente. Então, obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada eu, foi uma poder estar do lado oportunidade, de cá, né? foi uma oportunidade a única para mim me apresentar, eu tô gostando disso. Porque, assim, apresentar sozinha é diferente de estar com você, né? Você vai guiando a gente, vai conversando, e agora eu que tive que fazer o papel, tá Lindíssima, ótimo. lindíssima, Obrigada. como sempre, obrigada. Né, passando vergonha, mas estamos junto. Isso é um oferecimento do Estúdios Bunny. Quem tiver interesse em gravar o podcast, tirar fotos lindíssimas, é só procurar o arroba Estúdios Bunny com 2 N's e o I no final. Marca aqui com a gente, que a gente pode gravar o seu podcast, tirar fotos corporativas. Então, aproveita isso para você ter um posicionamento exemplar nas redes sociais, tá? Vou agradecer de novo. Obrigada a você. Né? Foi incrível, assim, de repente você falar assim, vamos levar um assunto seu, e eu falei assim, comigo, então vamos, o que nós vamos falar? Né? E pensar em tudo isso, todos os dias me traz motivação, incentivo e propósito de vida. Esse é o meu propósito, trazer consciência às mulheres que precisam realmente saírem do lugar onde elas estão, de cansaço, de sobrecarga, às vezes infelizes, sem saber por quê, porque eu já passei por isso, né? Eu já vivi isso. Quem nunca, né, sim? E você vê que você é capaz, e que você também é capaz, e que nós somos capazes. As dores emocionais não nos definem, não, né? Então, sim, agora aquela famosa frase do pode, só pra elas. Fale com nós, Simone de Castro, para essas mulheres que estão nos assistindo, por favor, comente, compartilhe. O que é o pode só para ela? Mulher, você pode ser livre emocionalmente das dores que te prendem. O seu passado, ele não te define. O que te define é a decisão em fazer diferente. Quanto mais perto da decisão você estiver, mais diferentes se tornam seus resultados. Arrasou! Obrigada. Muito feliz. Gente, compartilhe, comenta, deixa aqui seu like, se inscreva aí no canal, que a gente está trazendo sempre, toda terça-feira, episódios novos com pessoas lindas, tanto quanto Dona Simone aqui. Obrigada. Para trazer conhecimento, para trazer transformação realmente na vida das pessoas, tá? Principalmente nessas mulheres que estão nos assistindo, que o nosso foco aqui é transformar vidas principalmente das mulheres que precisam mudar, né? Ter esse sentimento de vou deixar a dor emocional de lado e vou partir para a ação, certo? Obrigada
E até o próximo podcast. Só para ela.